E depois disso, quando seus pais retornam, você continua estudando nessa escola? Sim, continuei estudando, só que aí eles... porque meu pai tinha plantado igrejas naquela cidade onde estava a escola também, então ele muitas vezes vinha no final de semana, ou eu ia para Goiânia para estar com meus pais no final de semana e tudo. Mas eu fiquei estudando lá até formado com 17 anos de idade com do ensino médio, aí fui para os Estados Unidos fazer faculdade, né, teológica. Aí você passou um tempo lá. Isso. E assim, você falou de 5 irmãos, né? E Sim. todos... missionários, todos pastores envolvidos na obra de Deus. O que você acha que seus pais fizeram que gerou esse fruto tão poderoso? Eu acho que... Algumas coisas você poderia elencar para a gente. Com certeza, com certeza. Uma das coisas principais, eu acho que o exemplo da vida deles, né? Uma ação fala mais alto do que 1000 palavras, né? E meus pais apaixonados por Jesus, assim, eu também queria... Né, a gente via que isso que era importante na vida. O que você via? De forma prática, assim, que você fala, isso, ele era apaixonado por Jesus. Isso. O que você via? Olha, primeiro, a intenção do coração dele sempre era falando sobre as coisas de Deus, sempre amando a Jesus, minha mãe também, sempre eles pensando em como ganhar mais vidas para Jesus. A conversa girava em torno disso. A conversa sempre a conversa girava em torno disso, de agradar a Deus mesmo, de verdade. Então, a gente tinha culto doméstico bem fielmente. Isso, como é que era? Então, no culto doméstico a gente amava o culto doméstico. Era diário? Era diário. Diário. E meu pai nunca se tornou um grande músico, mas ele tocava um pouquinho de violão, e ele tocava violão, umas músicas, né, cristãs, a gente cantava, e a gente gostava de estar junto lá, e aí eles contavam histórias da Bíblia de uma forma que nós, crianças, podíamos entender, e aí a gente orava, sempre a gente fazia o seguinte, ajoelhava e começava com o mais novinho até o mais velho, aí depois minha mãe, depois meu pai, né? Todo mundo tinha que fazer uma oração. Orando, então eu lembro, eu era sempre o primeiro para orar, né, aquela coisa. Então, era muito, muito gostoso. Outra coisa, a integridade, a honestidade do meu pai, que era muito marcante, Douglas, muito, muito marcante. Por exemplo, eu lembro uma vez que nós estávamos tirando umas fériasinhas e a gente estava indo para o litoral, para ir para a praia, e no Fusquinha, né? A família toda, naquela época, não tinha esse negócio de cinto de segurança, então era meu pai, minha mãe e o Lucas, meu irmão mais velho, na frente. Na frente, nos 2 assentos da frente. E aqui atrás, nós 4, né? E eu sendo caçula, coitado de mim, a janela nunca ficava para mim, né? Mas eu sempre sentava lá no meio, espremido. Era um Fusca para 7 lugares. Para 7 lugares. E além da bagagem, né? Para as férias. Mas aquela alegria, cantando, tendo culto doméstico no carro também. E aí a gente parava no posto. Quando a gente parava no posto, todo mundo aproveitava para usar o banheiro, e abastecer o carro. E meu pai, então, ele era meio esquecido das coisas. Então, depois de sair do posto, muitas vezes meu pai falava assim, poxa, não lembro se eu paguei o frentista. Lá minha mãe, muitas vezes tinha visto ele pagar. Não, eu te vi pagando. Você tem certeza que você me viu? Eu tenho certeza. Tranquilo. Mas, às vezes, minha mãe falava assim, amor, eu não vi, porque eu estava usando o banheiro. Eu não sei se você pagou ou não. Aí meu pai preocupado. Aí, então, nessa altura do campeonato, a gente já estava meia hora do posto. Meu pai falava, não, vamos voltar. Quer dizer, a gente ia perder 1 hora de viagem. Vamos voltar. Ele voltava, Douglas. E quando chegava no posto, o frentista reconhecia, e da janela do carro mesmo, o frentista falava assim, opa, o que você está fazendo de volta aqui? Meu pai falou, mas eu te paguei? Claro, o senhor me pagou sim. Ele, tá, tudo bem. Porque ele não aceitava o fato de talvez não ter pagado. Isso, aquela integridade. Foi um testemunho muito forte. E eu aprendi, quando eu era pequeno, que anjos podiam aparecer entre nós como seres humanos disfarçados. E por isso que a Bíblia até fala que a gente deve tratar bem todo mundo, porque de repente estamos pode estar recebendo um anjo. Aí eu também sabia que anjos eram perfeitos, né? Porque se o anjo pecasse, ele era expulso do céu, virava demônio. Então
eu coloquei uma coisa com a outra, e, né, eu pequenininho, e eu pensei, cara, meu pai é um anjo disfarçado. Eu realmente pensei que eu tinha feito a descoberta do século. Porque eu nunca vi meu pai pecar, nunca vi. Meu pai é um anjo. Aí um dia, quando tratava nós dois, eu falei assim, pai, responde sim ou não. O senhor é um anjo? E Douglas, eu tinha certeza absoluta que ele ia dizer assim, como você descobriu, meu filho? E tal. Aí eu ia falar, não, porque eu tal e tal. Aí ele ia falar, olha, é um segredo entre nós dois. Não, fique tranquilo, pai, não vou contar para ninguém, é um segredo. Eu tinha certeza que a conversa ia desenrolar desse jeito, né? Para meu espanto, ele falou, não sou casado. Aí eu achei difícil, aliás, não sou anjo. Aí eu falei, mas como? Ele falou, anjo não é casado, meu filho. Eu sou casado com sua mãe, anjo não casa. Aí ele me convenceu. Sua teoria. Mas nesse nível, né? Nesse foi nível. Muito legal, né? Muito top, muito top. E isso marcou todos vocês? Marcou todos nós. Meu pai, minha mãe, o amor, a paixão deles por vidas. Nós crescemos apaixonados por ganhar vidas. Ele passou essa paixão evangelística para todos. Exatamente. Quando eu comecei a pastorear lá em Santarém, a igreja era pequeníssima, né? E meu pai nunca chegou a pastorear uma grande igreja. Ele plantou muitas igrejas. O chamado dele era plantar a igreja. Ele treinava, discipulava bem os pastores para ficar... Para assumir. Aí ele ia plantar bem outras. Apostólico. Ele era bem apostólico, bem pioneiro. Mas por causa dessa paixão que ele instilou em nós de ganhar vidas, eu não me dava... Não, temos que ganhar, temos que fazer essa igreja crescer, temos que ganhar. Como fazer? Aí eu por nunca ter congregado numa igreja grande, o que eu fiz? Eu comecei a aplicar muita fé, orar, buscar a Deus e ler livros do Show. Né? O Show começou a me mentorear à distância, porque ele falava, não, isso é possível em qualquer país, se você fizer assim, os grupos pequenos assim, se você orar assim, se você aplicar a fé assim. E eu falei, então vai dar certo. E como então ele vai para plantar uma igreja em Santarém? Sim, não, o que aconteceu... Como é que vocês chegaram em Santarém? Pois é, meu pai plantou muitas igrejas em Minas Gerais. Quando eu tinha uns 6 anos de idade, nós mudamos para Goiás, ele ficou plantando igrejas lá. Aí, enquanto nós estávamos em Goiás, meu irmão mais velho, o Lucas, ele havia ido para os Estados Unidos, feito faculdade teológica, formou, voltou, ajudou meu pai plantando mais igrejas em Goiás. Depois ele falou para o meu pai, papai, eu tenho um chamado para a Amazônia. E aí meu pai abençoou, ele começou o trabalho em Santarém. Aí eu fui fazer faculdade teológica nos Estados Unidos. Quando eu estava lá na faculdade teológica, o Lucas fala com meu pai, papai, aqui é tão carente. Né? Na época, talvez 100 mil comunidades e vilas de fala portuguesa, não estou falando de índios, sem nenhuma igreja evangélica. 100 mil? 100 mil. Então... Ele falou, aqui é muito carente, pai. E meu pai já tinha plantado muitas igrejas e tinha treinado os pastores para poder cuidar das igrejas. Ele não precisava mais dele, né? Igual diz em inglês, work your way out of a job. Né? Então, ele já tinha... Aí ele falou, tá, eu vou te ajudar lá. Então, quando eu formei da faculdade, meus pais já estavam morando em Santarém. Aí eu também fui trabalhar em Santarém. O Lucas falou, vem me ajudar aqui com jovens e tal. E eu comecei a trabalhar com jovens lá em Santarém. Então. Muito bom. E aí...